Bem, são os primeiros assuntos para a nossa conversa com o professor de Direito Tributário da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Marcos Catão. O comentarista Jorge Vidor participa da entrevista. Professor, a julgar pelos economistas, dos financistas, já sabemos um pouquinho como é que vai ser 2009. E os advogados, podem nos dizer uma coisa boa? Tem alguma forma de mudar a legislação, mudar o arcabouço jurídico para melhorar 2009? Advogado tributarista. Sim, mas de qualquer maneira tem um viés econômico, pelo amor de Deus. As leis, se mudar as leis, melhora o ano? Eu acho que sim, Sidney. Eu acho que, primeiro, você comentou bem, eu acho que todo advogado tributarista tem sempre esse viés econômico. E nós, aí no Brasil, sempre convivemos com essa pretensão de fazer uma reforma tributária. Uma das perguntas que eu tenho respondido sempre quando participo de programas, se esse é o momento adequado de se pensar em reforma. Logicamente, a reforma foi para o próximo ano. A gente está vendo o impostômetro aí, 1 trilhão, a arrecadação se mantendo a mesma, ainda que essa arrecadação esteja refletindo uma atividade econômica de setembro, outubro, talvez não esteja tão impactada pela crise, mas é verdade que ano que vem a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu não sei se é o ano de reforma tributária, mas terão reflexos sobre a atividade econômica e, logicamente, como aconteceu agora no caso do IPI, se viu que era importante para que não houvesse um efeito americano com relação aos montadores, reduzir o IPI, acho que é uma boa medida e acho que ano que vem a gente vai conviver com outras medidas dessa natureza. O Vidor até comentava agora, será que a atividade financeira vai ter uma redução? Será que tal atividade vai ter, ou seja, o arcabouço jurídico normativo aí vai ter que se adequar ao econômico, como na verdade sempre o direito se adequa ao econômico. O econômico vai dizer se vai ser necessário a gente fazer poucas reformas, muitas reformas, e se inclusive vai ser espaço para ter espaço para uma reforma tributária, que me parece um pouco complicado num cenário de grande definição que a gente tem nesse momento. Professor, é um pouco frustrante isso, que o Brasil estava num caminho até de, não vou dizer de formalização, Nós viramos de qualquer maneira uma economia com grau de informalidade, somente nas regiões metropolitanas, muito alto. Mas vinha, a gente sentiu isso na arrecadação da Previdência, na arrecadação de impostos federais e estaduais, e isso podia fazer que finalmente criasse um ambiente para os estados ficarem menos temerosos do efeito da reforma tributária, porque a reforma tributária é porque todo mundo tem medo de perder a arrecadação, essa que é a verdade, Se você tem um horizonte em que você vai perceber claramente que a sua arrecadação vai crescer com o processo de simplificação, redução do número de alíquota, substituição de impostos, aí não tem mais nenhum empecilho político, tem um pouco entre os estados, que é aquele negócio de na origem, no destino, onde cobrar, mas fica mais fácil. E agora eu acho que, como você mesmo assinalou, vai ser muito difícil a reforma tributária. Eu acho que vai ser muito difícil, porque vai ter, por exemplo, recentemente agora está, por exemplo, um segmento que ontem, inclusive, saíram várias reportagens em alguns jornais, por exemplo, os royalties do petróleo. O preço do petróleo caiu de 150, quer dizer, isso vai ter um impacto. E aí, Vidor, eu acho que a sua pergunta tem toda a relação, quer dizer, o Estado, o bom administrador, olha para a arrecadação como um todo. Então, os estados, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Espírito Santo, que hoje tem uma receita importante com relação ao petróleo, lógico que alguns estados, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, destina parte da arrecadação ao petróleo ao Rio Previdência, mas vão fazer a contraponto do lápis e vão repensar eventuais desonerações que devem ser feitas. Então, eu acho que tem razão. Infelizmente, eu acho que pela primeira vez a gente tinha um cenário bom de crescimento econômico que permitiria uma redução de carga tributária, pelo menos uma modificação desse quadro. Agora, acho também, Vidor, sem querer me estender muito, eu acho que falta no Brasil um pouco de criatividade nessa história de reforma tributária. A gente cresceu muito a arrecadação, o imposto não está mostrando aí. Agora, tem muita coisa importante a ser feita em administração pública de arrecadação de impostos. Está no Congresso aí um projeto de modificação da lei de execução fiscal. Os créditos tributários, que seriam créditos podres, são mal cobrados, existe um estoque aí imenso, o pessoal da Receita e da Fazenda Nacional tem isso, claro. Um processo de execução fiscal no Brasil demora 12 anos, na Itália demora 2, na Argentina demora 3, então eu acho que existe um exercício aí também de ser um pouco mais criativo e eficiente nessa área. Hoje falava com o secretário... Mas isso depende da burocracia
do Executivo ou depende dos tribunais? Eu acho que depende de ambos, depende da burocracia do Executivo e de tribunais também um pouco. Tá certo, obrigado. A gente volta a conversar mais. A gente citou o petróleo, temos notícias mais adiante do petróleo nessa edição ainda. Vamos à pergunta do nosso convidado, Vidor. Professor, a gente está vendo aí que tem um risco da arrecadação não crescer no ano que vem, ou não crescer muito menos do que vinha crescendo. E aí tem uma preocupação, será que as despesas elas são seguráveis, ou seja, a gente pode conter as despesas num ambiente de arrecadação crescendo pouco? Eu acho que deve, Vidor, porque há um lugar comum, há um senso comum na sociedade brasileira que a arrecadação cresce, porque essa, de alguma forma, reflete o esforço da sociedade, mas há um senso comum também de que o gasto é mal controlado. Então, eu acho que tem razão. Acho que com certeza existe, acho que os programas sociais devem ser mantidos, mas existe muita coisa. Recentemente vimos rapidamente o problema de São Paulo, dos policiais de São Paulo, o governador Serra dizendo o seguinte: olha, simplesmente eu não posso dar gostaria de dar um aumento de 40%, mas não posso dar um aumento de 40%. Então, gastos devem acompanhar esse sentimento agora de crise, de redução, como todos que passam pela crise vão ter que fazer, inclusive União, Estados e Municípios. Tá certo. Obrigado, professor. E essa edição do Conta Corrente fica por aqui. Antes de encerrar, vou pedir ao nosso convidado, Marcos Catão, um tema, uma palavra. Tema, infelizmente, ainda a crise, uma palavra: responsabilidade fiscal para superar a crise. Tá certo. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Jorge Vidor, também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima edição. Uma boa noite para você.